Aleluia, glória a Deus, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre, que intercede por nós. Por isso ainda estamos aqui para render graças a Ele, que é fiel, que é justo, que é poderoso, que tem nos guardado, que tem nos livrado, que tem nos sustentado. Precisamos agradecer sempre a esse Deus maravilhoso. Como é bom, irmão, servir a esse Deus que tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Amém? Então, se você já está respirando, está de pé, está realizando suas atividades, não é nada mais, nada menos que a graça de Deus. Então, agradeça. Se você ainda não agradeceu, agradeça. Quantos que querem se levantar de uma cama e não conseguem? Quantos que estão com a saúde debilitada? Então, precisamos ser gratos, irmãos, em todo o tempo a esse Deus maravilhoso. Amém? Estamos vivendo pela graça, irmãos. Sabemos que a graça nos alcançou através de Cristo Jesus, mas não é porque estamos vivendo sabendo que Cristo nos alcançou com a graça dele que agora eu vou fazer o que eu quero. É como eu quero, é da forma que eu quiser realizar, eu vou realizar. E não é. Agora estamos, irmãos, debaixo de uma palavra. E devemos viver segundo a vontade de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus e não mais pela nossa carne. Então, nesta manhã, eu faço essa pergunta para mim e para você. Como eu estou vivendo, mais na carne ou no Espírito? Como você está vivendo, mais na carne, a sua carne tem inclinado mais para as coisas do mundo? Ou para as coisas espirituais, para as coisas de Deus? Como nós estamos andando, irmãos? Olha o que relata aqui, irmãos, em Romanos 8, seríssimo isso aqui. Romanos 8, primeiro. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são guiados segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha, irmãos, que seriedade aqui. Então, irmãos, aqueles que já entenderam a palavra de Deus, entenderam o sacrifício de Jesus ali na cruz. Porque Jesus, irmãos, veio em forma de carne para quê? Se fez pecado por nós. Por quê? Porque ele morrendo ali, irmão, simbolizava o quê? Que ele estava se entregando por toda a humanidade. E uma vez que ele faz isso, irmãos, cobre todos os nossos pecados. A graça dele nos alcançou através de quê? De Cristo. Através de Cristo Jesus, a graça do nosso Deus, irmãos, é sobre nós, simplesmente porque Jesus veio, morreu, se fez, irmãos, maldito ali naquela cruz. Ele morreu, irmão, em morte de cruz, por conta de quê? Por conta da humanidade. Então, quando ele morre, irmãos, ele declara ali
que nós não estamos mais debaixo da lei. Agora nós somos justificados pela graça em Cristo, acreditando nesse mandamento, acreditando nessa promessa. A nossa vida, irmãos, o nosso cotidiano, ele é mudado literalmente quando eu acredito. Eu agora não vou mais viver fazendo o que eu quero. Não vou ser mais guiada segundo o que eu penso ou segundo aquilo que eu quero fazer, sem consultar a Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Nós já estamos em Cristo, irmãos. Se já estamos em Cristo, irmãos, não vamos mais viver segundo a carne. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não basta só dizer, eu tenho Cristo. Eu já tenho Jesus Cristo. Não basta você dizer só, eu já tenho Jesus Cristo. Mas a tua carne tem inclinado para quê? Mais para as coisas carnais ou mais para as coisas espirituais? Porque o texto, irmãos, é claro demais, irmãos, porque a inclinação da carne é morte, e essa morte aqui, irmãos, é perdição, porque a inclinação da carne é morte. Irmão, nós precisamos ter temor desta palavra. Temer verdadeiramente esta palavra. A minha carne está se inclinando mais para onde? A tua carne está se inclinando mais para onde? Porque a inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do Espírito é a vida e a paz. Quando somos guiados, irmãos, pelo Espírito de Deus, nós temos vida eterna e temos também paz aqui. A paz interior que ninguém, irmãos, pode tirar. Então esta promessa, irmãos, é para todos aqueles que verdadeiramente se submetem, que acreditam e que obedecem aos ensinamentos de Cristo. Nós precisamos estar clamando. Deus, atrai a tua presença, que eu possa ser atraído pela tua presença, porque de nós mesmos, irmão, nós não vamos ter desejo, não. Nós só vamos ter desejo, o nosso corpo, a nossa carne, ela só vai se inclinar para o pecado mesmo. Ela só vai se inclinar para as coisas deste mundo mesmo, para as coisas terrenas. Mas quando verdadeiramente o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós vamos ter, irmão, nós vamos anseiar por Deus. Nós vamos anseiar, nós vamos ter prazer em estar com Deus, glorificando, exaltando, aprendendo, buscando, tendo fome, tendo sede de Deus. E não importa o que vai falar, se alguém vai falar alguma coisa contra, porque é o Espírito Santo que coloca esse desejo dentro do nosso coração. Porque os que são segundo a carne, Romanos 8:5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Então os que são da carne, irmãos, eles não têm desejo nenhum por as coisas de Deus. O desejo deles é fazer a vontade da carne. Tudo aquilo que sua carne quer, gosta, vai fazer. Por quê? Porque está inclinado pela carne, está sendo guiado não pelo Espírito Santo, mas pelos desejos da carne. Então por isso que ela se inclina para as coisas carnais. Porque o Espírito de Deus não achou morada ainda. Não achou lugar ainda. E a carne está prevalecendo, irmãos. E nós não podemos deixar que a carne venha prevalecer nas nossas vidas. Que Deus nos ajude, irmãos. Nós viemos crucificar esta carne que só se inclina para algo errado, que só se inclina para algo maligno. E a Bíblia deixa claro aqui, irmãos. Romanos 8 ainda. No 7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Então não se sujeita à lei de Deus, irmão, não obedece os mandamentos, não obedece a palavra de Deus de forma nenhuma. Quando estamos sendo, irmãos, guiados, temos a inclinação da carne. O que prevalece, irmãos, infelizmente, é somente a carne, não quer obedecer a palavra de Deus, não.
Não vai se submeter à lei de Deus, não vai se submeter aos mandamentos de Deus, não. Por quê? Porque a inclinação da carne faz com que você ou eu se torne inimigo de Deus. Se é inimizade, irmãos. Porquanto a inclinação da carne é inimizade. É inimizade, irmão. Então se traz uma inimizade entre eu e Deus. Cai por terra agora todo desejo da carne. Cai por terra agora todo desejo maligno que se levantou dentro de mim mesmo ou dentro de você. Nós precisamos, irmãos, não aceitar de forma nenhuma, se verdadeiramente quisermos herdar o céu. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Não basta dizer, como eu falei de início, eu já tenho Cristo. Mas se você está se inclinando, se sua carne ou a minha carne está se inclinando mais para as coisas deste mundo, para os desejos mundanos, para os desejos malignos que se levantam dentro de nós mesmos, satisfazendo a nossa carne, irmão, não tem como agradar a Deus. Não tem como o Espírito Santo de Deus habitar em nós. Não tem como. Então o Espírito Santo de Deus em nós, irmãos, é tanta coisa que ele vai dizer não. E muitas vezes eu digo, por que eu não? Por que não? Porque eu não posso ir para tal lugar, porque eu não posso fazer isso. O Espírito Santo de Deus não vai deixar, porque ele habita em seu corpo. E ele vai rejeitar tudo aquilo que é carnal. É fácil de entender, irmãos. É fácil de entender. Muitas das vezes nós queremos muito algo. O Espírito Santo de Deus não. Isso não. Isso não. Então, irmãos, para que nós sejamos amigos de Deus, nós precisamos estar guiados por o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Porque senão, irmão, nós vamos morrendo espiritualmente até chegar o dia da condenação e não seremos salvos por conta de quê? Porque aqui, enquanto estávamos aqui, estávamos alimentando mais a carne do que sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus nos dê dessa graça, irmãos, que Deus nos ajude. Porque senão, irmão, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Deus não quer isso para nenhum de nós. Deus não quer, irmãos, que a igreja dele se perca. Deus não quer, irmãos, o povo dele perdido, desagradando a ele, não cumprindo a lei dele, mas fazendo o que pensa e o que acha, vivendo segundo a sua carne. E a cegueira espiritual entrou e a pessoa não percebe, fazendo tudo ao contrário, ainda achando que está bom, que está certo, do jeito que eu estou está bom. E não está, irmão, nós precisamos a cada dia rever os nossos conceitos. Meu Deus, tem misericórdia de mim, abre a minha mente, abre o meu coração, me ajuda a obedecer a tua palavra como ela é de fato. Romanos 8, irmãos, Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, irmão, só desvantagem, só desvantagem. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Quem está na carne, irmão, se torna inimigo de Deus. Quem está na carne, irmãos, vai ser condenado segundo a Bíblia. Porque o texto logo de início diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, mas é para os que não vivem segundo a carne. O texto é muito claro, irmãos. O texto é muito claro. Ontem, quando Deus me deu essa palavra, caiu um temor tão grande dentro do meu coração que eu disse, meu Deus, esse texto todinho, ele é muito, sabe, irmãos, fala muito forte no nosso coração. É uma palavra, sabe, que traz um temor no nosso coração, para que nós venhamos rever os nossos conceitos, irmãos. Eu preciso rever os meus conceitos, você precisa rever os seus conceitos. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Nós verdadeiramente estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, ou estamos sendo conduzidos pela nossa própria carne, agradando a nós mesmos e desagradando a Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, a agradar a Ele. Que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo dEle, porque assim, somente assim, irmãos, nós vamos produzir bons frutos com o Espírito Santo de Deus a nos guiar, a nos sustentar, a nos direcionar. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa falar contigo neste dia de hoje mais e mais. Então, irmão, Jesus, Ele
nos livrou da lei do pecado. Estávamos debaixo da lei. Jesus quebrou tudo aquilo, irmãos, que vinha para nos destruir. Jesus morreu em morte de cruz. Então vale a pena, irmãos, nos crucificar nós mesmos, matar os nossos desejos da nossa carne, para agradar ao nosso Deus. Que Deus nos ajude somente com a ajuda dele. Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai santo, graças e graças eu te dou neste momento, nesta hora, já te pedindo perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, nos sustenta com o teu Espírito Santo. Não deixa, meu Deus, que nós sejamos guiados pela nossa própria carne, porque senão nós vamos ser destruídos. Vamos ser, meu Pai, condenados. É assim que a tua palavra nos ensina. E é assim que nós devemos falar, Pai, porque está escrito. E se está escrito, vai acontecer. Mas há poder no teu nome, meu Pai. O Senhor está nos dando chance para que nós venhamos mudar nossas atitudes, mudar o nosso comportamento. Nos ajuda, ó Deus querido, através do teu Espírito Santo, a rejeitar, Pai, tudo aquilo que o Senhor rejeita, a enojar, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor enoja, a repudiar tudo aquilo que o Senhor repudia, a dizer não, tudo aquilo que o Senhor diz não. Tem misericórdia de nós e nos ajuda, meu Pai, a ser guiado pelo teu Espírito Santo. Nos ensina, porque ainda não estamos, meu Deus, como o Senhor quer. E nós queremos mudar com urgência. Nós queremos ser guiados pelo teu Espírito Santo e não por nossa carne. Porque a nossa carne, meu Pai, vai desagradar a ti. Nós vamos tornar inimigo teu e nós não queremos. Tenha misericórdia. Nos guia com o teu Espírito Santo. Nos ajuda, ó Deus, a praticar as obras que vêm de ti, que é através do teu Espírito Santo, a viver uma vida, meu Pai, em temor, em obediência aos teus ensinamentos, à tua lei. Que a tua lei venha habitar em nós e venha causar temor. Em nome de Jesus eu te peço, amém.